Em 29 de dezembro de 1992, o então presidente do Brasil na época, Fernando Collor de Mello, renunciava ao cargo. Na verdade, ele já estava afastado de suas funções presidenciais desde outubro daquele ano. Entre os diversos fatos que levaram ao seu impeachment, um carro teve certo protagonismo. Uma Fiat Elba 1991. E é sobre isso que vamos falar um pouco mais hoje. Olá amigos do canal PL, esse é o seu canal de literatura automotiva. 2 de outubro de 2022, dia do primeiro turno das eleições, e vamos falar um pouco sobre esse tema político, voltando lá para o passado. A eleição de 1989 marcava o fim de um período de quase 30 anos sem eleições diretas para presidente. A última vez que os brasileiros tinham ido às urnas fora em 1960. Muitos, portanto, votariam pela primeira vez naquele ano. Fernando Collor de Mello derrotou Lula no segundo turno, tomou posse no dia 15 de março de 1990 e pegou o país com uma inflação que atingia 1972,91%. Devido ao cenário econômico incerto, o governo teve início dando prioridade para o chamado Plano Brasil Novo, popularmente conhecido como Plano Collor. Nesse plano estava previsto o retorno do Cruzeiro como unidade monetária em substituição ao Cruzado Novo, vigente desde 15 de janeiro de 1989, quando houve o último choque econômico patrocinado por seu antecessor, José Sarney. O Cruzeiro voltaria a circular em 19 de março de 1990 em sua terceira e última incursão como moeda corrente nacional, visto que seria substituída pelo Cruzeiro Real em 1993. Um dos pontos importantes do plano previa o confisco dos depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros, por um prazo de 18 meses, visando reduzir a quantidade de moeda em circulação, além de alterações no cálculo da correção monetária e no funcionamento das aplicações financeiras. Mesmo sendo o confisco bancário um flagrante desrespeito ao direito constitucional de propriedade, o plano econômico conduzido pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, foi aprovado pelo Congresso Nacional em questão de poucos dias. A Fiat Elba foi lançada em 1986 em substituição da antiga Panorama. A Elba foi desenvolvida no Brasil e possuía a mecânica do sedã premium, podendo ser configurada na versão S ou CS. A perua nunca obteve grande expressão no mercado nacional frente às suas concorrentes, como a Paraty, por exemplo, mas em especial foi uma unidade 1991, modelo Weekend, que selou o destino do país há 30 anos. O mercado automotivo tinha importações fechadas desde 1976 e basicamente era dominado por 4 grandes marcas: Fiat, Ford, GM e Volkswagen. Collor, ao assumir, também tomou a importante medida de abrir as importações no mercado automobilístico, tornando-se responsável pela enxurrada de carros importados, inclusive de marcas estrangeiras se instalando por aqui logo no início, como a Lada, por exemplo. Em meados de 1991, após um ano de governo, denúncias de irregularidades envolvendo pessoas do círculo próximo de Fernando Collor, como ministros, amigos do presidente e até mesmo a primeira-dama Rosane Collor, começaram a surgir na mídia. Em entrevista à revista Veja em maio de 1992, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, revelou o esquema de corrupção que envolvia o ex-tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, conhecido como PC Farias. Em meio à forte pressão popular, é instalada em 27 de maio uma CPI para apurar a responsabilidade do presidente sobre os fatos divulgados. A revista Isto É publicou em julho uma matéria na qual Heriberto França, motorista da secretária de Collor, revela que ele próprio pagava as despesas pessoais do presidente com o dinheiro de uma conta fantasma mantida por PC Farias, e que entre esses gastos, uma perua Fiat Elba comprada para a primeira-dama Rosane Collor também havia sido paga por um cheque decorrente do esquema de PC. Anos depois, Collor seria absolvido das acusações.
1996. Em 29 de setembro de 1992, por 441 votos a 38, a Câmara vota pelo impeachment do presidente, que é afastado do cargo. A presidência é assumida no dia 2 de outubro pelo então vice-presidente Itamar Franco. Em 29 de dezembro, Collor renunciava à presidência horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade, numa tentativa frustrada de preservar seus direitos políticos, os quais realmente foram cassados por 8 anos. Anos depois, a Fiat Elba de Collor de Mello voltou a aparecer nas redes sociais, fotografada já em estado de total abandono, numa garagem ao qual não se conseguiu chegar à conclusão de qual local seria. Na época, com as placas FA 1208, o carro aparece nas fotos recentes com a placa JDP 7269. E surpreendentemente ainda consta no nome de Fernando Collor de Mello, o qual alegou ter baixado o documento do carro. Sendo assim, o mesmo não pode mais circular, mas ainda existe e está abandonado. Um carro que realmente teve grande protagonismo num fato que selou o destino do país há tantos anos. O próprio Fernando Collor chegou a uma entrevista recentemente na Jovem Pan a falar sobre esse carro. Qual que é a verdadeira história por trás do Elba, dos cheques fantasmas que teriam sido pagos a ele para a compra dele? E também, onde está esse carro? Está com o senhor ainda, o Fiat Elba, ou não? Não está comigo. As pessoas perguntam muito onde é que anda o Fiat Elba. Já me desfiz dele há algum tempo. E a questão da história do Fiat Elba, ela está toda ela contada no processo, né, que foi submetido. E a questão foi, a compra foi feita naquela época por um cheque, sem ser um cheque nominal, e colocado no meu nome, sem que eu tivesse tomado sequer conhecimento. Era um carro que foi comprado para os serviços lá de casa, da casa da Dinda. E isso deu essa enorme confusão e que foi a grande peça para levar ao meu afastamento da presidência da República. E é uma coisa que chamou a atenção também à época, senador, porque o senhor tinha uma frase até que ficou muito famosa, né, de que os carros brasileiros eram umas carroças comparados a carros internacionais, e o senhor, na verdade, também contribuiu para o mercado de carros estrangeiros para o Brasil, né? Claro, sem dúvida. A Elba era uma carrocinha. Mas naquela época, quando a gente fez a abertura comercial, né, em que eu disse que os nossos carros brasileiros eram as carroças e precisávamos de ter carros que realmente pudessem ter esse nome, em benefício do consumidor, né, essa frase ficou muito emblemática como a marca da modernização e da abertura comercial do país. Pois é, meus amigos, mais um capítulo interessante da nossa história, o qual compartilhamos com você aqui na Sessão Nostalgia. Eu agradeço, se inscreva no canal se não for inscrito e eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal PL. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!